Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp gelado. E antes de mais nada, eu quero falar aqui do nosso patrocinador, Agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing. Se você é corretor, imobiliária, construtora, incorporadora, quer levar o nível do seu marketing para um nível superior, trazer mais resultados em 2022, Agência CDF. Vai ter um link aqui embaixo onde as meninas vão te atender e vão te ajudar a ter grandes resultados em 2022. E hoje eu falo muito que a mulherada tá tomando conta do mercado imobiliário e hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa muito especial que vem do interior de São Paulo, com vocês, Letícia. Letícia, muito obrigado por estar aqui. Se apresenta para a galera que tá aqui acompanhando o nosso conteúdo, o nosso canal. Legal. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui, uma honra. Estou bastante feliz. E eu sou a Letícia Capozzi, corretora da Remax Rede Pro 1, em Vinhedo. Eu estou no mercado imobiliário tem uns 14 anos, mais ou menos. E como corretora de imóveis, há 3 anos. Sou uma apaixonada, tenho muita vontade de fazer a diferença no mercado, né? E adoro compartilhar conhecimento. A gente estava falando do Anderson Trinca, né? Um pouquinho antes. Sim. E o Anderson Trinca tem uma fala que eu acho fantástica, que é quando a gente compartilha conhecimento, a gente ajuda a melhorar o mercado. A gente ajuda a melhorar a qualidade dos profissionais que atuam no nosso mercado. Show. E a galera, deixar um abraço aqui para a galera da Remax, meu amigo Remo, o Edinaldo. Tenho muitos amigos dentro da Remax. Gosto muito. E é um prazer estar com você aqui. Conta um pouquinho pra gente como que a Letícia chegou no mercado imobiliário. A gente tem sempre aquela pessoa que joga a ideia pra gente, né? E a gente começa a olhar pro mercado imobiliário. Como foi que você chegou nesse mundão? Pois é, esses dias eu tava resgatando uma lembrança, né? Eu comecei oficialmente em 2008 numa incorporadora. Porém, em 97... os meus pais compraram um imóvel em Vinhedo, né? Nós mudamos de São Paulo para Vinhedo. E a corretora que estava atendendo a minha família, ela gostou do meu jeito e ela me fez um convite. Eu tinha 18 anos. Ela falou, Letícia, vamos lá, vamos conversar, você conversa bem, vamos, de repente, é uma oportunidade, eu nunca tinha trabalhado. E fui, né? Uma imobiliária bem tradicional, que existe até hoje em Vinhedo. Mas eu não consegui ficar mais de 2 meses. Eu senti que aquilo não era para mim, acompanhei alguns corretores, fiquei na rua, mas eu tava com outra cabeça, né? Era muito jovem, queria sair, queria bagunçar. E trabalhei no comercial depois, né? Em algumas empresas, trabalhei em indústria. E aí, em 2008, eu recebi um convite para trabalhar nessa incorporadora também na área administrativa, né? Então, eu ficava ali na frente da tela do computador, recebendo os contratos, lançando os boletos, fazendo correção de IGPM, fazia atendimento ao cliente e eu gostava muito de atender o cliente. E ali, nessa incorporadora, eu tive uma oportunidade que eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Tinha um empreendimento que hoje é sucesso em Vinhedo, né? Tem satisfação generalizada de quem comprou. Esse empreendimento foi lançado e foi contratado uma grande empresa para ficar no plantão de vendas. E os contratos, vira e mexe, saíam errados. O diretor, na época, segurava a comissão do corretor, porque ele falava assim, se o contrato não vier redondinho, eu vou segurar cheque. Era cheque ainda, né? E os corretores ficavam loucos, porque eles queriam receber. Então, eu pegava o processo, faltava RG, CPF, contrato preenchido errado, enfim. Vendeu muito rápido esse empreendimento. E aí, no final, como faltavam poucas unidades, os próprios corretores ali do plantão da empresa falaram para o diretor da empresa, por que você não coloca a Letícia para fazer os contratos? Porque, eventualmente, quando ela faz, não vem com erro, né? E a gente consegue receber nossa comissão. E aí o diretor falou, tô te oferecendo isso, vou te pagar um valor por contrato, porém você precisa ficar à nossa disposição full time. Sábado, domingo, falei, putz, eu tinha só o meu mais velho, eu não tinha o caçula ainda. Eu falei, bom, eu vou encarar. Fico online e vou fazendo. A minha função era fazer o contrato e entregar impresso pro corretor que fez a venda. Só que eu fui além. O que eu fiz? Como eu gostava muito dessa parte de estar com o cliente, tirar dúvida de contrato. Eu conhecia o contrato de cabo a rabo, era um contrato dessa grossura, cheio de memorial, de regulamento interno. E eu comecei a acompanhar essas assinaturas. Então, eu fazia questão de ir até o plantão, tirava dúvida de cliente, aí os clientes começaram a pedir meu cartão de visita, eu não tinha. Aí, eu nem pedi para a empresa fazer, eu fui lá, eu fiz o cartão de visita, então eu já tinha um cartão para entregar.
E aí nasceu a minha paixão por estar ali apertando a mão do cliente no momento da compra, né, nessa jornada. Lá no plantão a gente tinha o hábito de entregar uma bolinha verde para o cliente colocar em cima do lote que ele comprou. Com a unidade, né? E era um momento muito gostoso. Às vezes a gente estourava champanhe. Como se fosse a entrega das chaves ali, né? Exato, como se fosse a entrega das chaves. E ali eu via muita gente realizando o sonho, né? E aquilo pra mim era fascinante. Aí eu comecei a ficar muito incomodada. Eu não quero mais ficar aqui sentada no computador. Isso aqui não é pra mim, não cola. E em uma desses acompanhamentos que eu fiz de contrato, foi lá no Remo, na imobiliária. E aí, na época, o Remo tinha um gerente e o gerente me ligou em seguida. E falou, você tem que vir pra cá, você é a nossa cara, você se comporta super bem. A gente gosta de gente que né, que tem energia e tal, tem tudo a ver com a gente. Aí fui lá, conversei com ele, não conhecia o Remo ainda, mas não gostei do que ele me ofereceu, só que eu queria muito sair. Aí fiquei pensando, puxa, como é que eu vou conseguir sair? Porque ali na incorporadora eu não tinha como fazer isso, né? Eu não enxergava uma oportunidade ali. E aí acabaram esses contratos, realmente, né? E logo depois o Remo me ligou, me chamando para ir lá conversar de novo. E aí eu acabei indo para Remo, na época, e aí foi outro universo, porque eu estava acostumada a preencher um contrato padrão, era só trocar o RG e o CPF, a unidade. Não pode mudar, né? E aí eu cheguei no mercado de terceiros, fiquei na área de vendas ali, né? Fiquei no lugar de uma pessoa que saiu. E ali foi uma escola gigantesca para mim, porque eu cheguei de paraquedas, eu não tinha conhecimento de documentação, porém eu sou muito fuçadora, sabe? Então, chegava lá o processo de venda do corretor, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ninguém foi me ensinaram o básico. E aí eu mesma comecei a procurar as leis, como é que era um contrato, o que tinha que ter na matrícula, o que tinha que ter na escritura. E foi uma escola, eu fiquei 5 anos e meio ali. Aí engravidei do meu filho caçula, acabei decidindo não voltar, não continuar no CLT, né? Conversei com meu marido, a gente decidiu que eu ia ficar em casa. Mas eu não aguentei muito tempo. Então, menos de 2 anos, né, depois dessa decisão, eu já estava procurando o que fazer. E aí pensei na corretagem. Falei, poxa vida, né, eu consigo... A gente trabalha muito, né, muito ilusória essa coisa de que o corretor tem tempo, porque a gente trabalha bastante. Porém, é inegável a autonomia que a gente tem, né. Aí eu falei, eu vou tentar, vou começar aí no ramo da corretagem. E aí comecei e tô aqui até hoje. Show. Me fala uma coisa, você falou que entrou no mercado imobiliário e aí por curiosidade você foi aprendendo as coisas, né? E você falou que quando você entrou numa imobiliária, tinha um gerente. E como que é quando um corretor ele entra numa imobiliária, a questão de aprender os processos? Porque o que eu vejo hoje no mercado tem corretor que entra na imobiliária e fica com aquilo ali, e tem corretor que vai atrás de conhecimento a mais. Qual que é a sua visão para o corretor que está entrando no mercado e entra numa imobiliária? Você acredita que ele precisa buscar coisa a mais por fora ou ele tem que se entrar vamos chamar assim, na bolha da imobiliária e tá tudo bem, só aquilo ali? Olha, Felipe, depende da imobiliária, né? Porque assim, a gente lá na Remax, a gente trabalha muito essa questão. Eu tô desenvolvendo uma equipe agora, inclusive, e eu, particularmente, quando eu comecei na corretagem, eu senti muita falta de alguém me ensinar os processos. E eu sou muito proativa. Porém, nem todos são. Tem muito corretor que tem experiência, que você conversa com eles e fala, esse cara vai dar certo, essa mulher vai dar certo. Sim, você já vê antes, né? Você já vê antes. Só que não é explorado. Então, a pessoa, às vezes, ela não é tão proativa, ela não é explorada e ela não dá conta. Então, assim, a primeira coisa que eu penso é buscar uma imobiliária que vai te acolher e que vai te ensinar os processos, que vai te ensinar os primeiros passos. Mas eu também sou da turma de que, assim, conhecimento nunca é demais. Eu tô sempre buscando alguma coisa. Inclusive, eu te conheci buscando evento de mercado imobiliário. Sim. Porque eu quero aprender, eu sou muito sedenta, eu tô sempre assistindo live, eu tô sempre ouvindo podcast, eu tô sempre lendo alguma coisa. Às vezes eu vou dormir ouvindo coisa do mercado imobiliário. Eu falo, nossa, peraí, né? Eu tô indo dormir, gente. Aí sonha que eu tô assinando contrato, isso é bom, né? Mas eu acredito sim que o corretor não pode, se ele tiver a sorte de encontrar uma imobiliária bacana que vai investir nele, que vai dar o conhecimento, ótimo. Mas mesmo assim não ficar engessado, sim. Buscar conhecimento. E eu falo por quê? Porque eu vejo que
os corretores da Remax, eles têm essa cultura. Porque a Remax tem o processo lá, tem a universidade, mas mesmo assim eu vejo muita gente buscando conhecimento em outros canais, com outras pessoas, e eu acho isso muito legal, né? E eu fiz um podcast com Vinícius Capella, esses dias que a gente estava conversando sobre as imobiliárias um pouco mais antigas. Que os corretores entram e aprendem com quem vem fazendo aquilo há muito tempo, né? E ele falou, cara, e às vezes o corretor ele aprendeu daquele jeito, ensina daquele jeito e vai indo assim, né? Nem o gestor, nem o coordenador, nem o dono da imobiliária às vezes busca conhecimento para melhorar. E eu tô lendo um livro do David Grohl, que é o vocalista do Foo Fighters, que ele conta lá que a filha dele um dia chegou pra ele e falou, pai, eu quero aprender a tocar bateria. E ele falou, cara, eu toco bateria, fui baterista do Nirvana, e ele falou, fiquei super feliz, e falei pra ela, tá bom, vamos lá no meu escritório que tem uma bateria. E ele falou que quando ele tava indo até o escritório, ele começou a pensar, como que eu vou ensinar minha filha a tocar bateria se eu nunca fiz uma aula e eu não sei como ensina alguém? Caramba. E aí ele começou a pensar como que ele ia fazer aquilo. E aí eu trago essa analogia para dentro do mercado imobiliário, né? Tem muita gente que aprende, não vou falar de qualquer jeito, mas como era antes, né? Não se atualiza e vai passando assim de forma como acha que acontecia. E a gente vê muita gente boa não conseguindo ter resultado porque fica naquela bolha de, puta, mas é aquilo, será que é assim mesmo? Será que eu tenho que... Então, eu vejo que as pessoas precisam se especializar e buscar cada vez mais conhecimento, né? Seja em curso, seja em YouTube, seja em podcast. Acho que a pessoa precisa estar aberta a novos conhecimentos, né? Eu brinco que você precisa pegar aquela mala do Gato Félix, que achar que você sabe tudo, jogar pra fora e falar, cara, deixa eu ouvir e ver o que eu vou aprender aqui. Pra aplicar e ensinar novas pessoas. Eu acho que a Remax faz muito isso, né? Eles treinam, o profissional se qualifica e ele começa a criar equipe, né? Conta um pouco pra gente como que funciona isso. Sim, a Remax, ela tem, como você falou, a universidade, né? E fora isso, a Remax oferece muitas coisas pra gente dentro da imobiliária, né? Então, assim, tem uma palestra online, tem a reunião mensal, tem a reunião trimestral, tem eventos presenciais. Amanhã e depois vem a corretora Mônica Silva de Portugal e eu vou estar lá. Eu já fiz o curso online dela, que é fantástico. E eu falei, nossa, quando ela vier pro Brasil, eu até brinquei com ela, mandei uma mensagem no Instagram, eu falei, nem que eu fique na turma do fundão. Não, você vai ficar na primeira fila, nem vem com essa de turma do fundão. Então, assim, só que o que a gente vê, Felipe? Que poucos corretores abraçam isso, tem isso também. Né? Então, assim, eu procuro estar em todas as reuniões, eu já participei de palestra dentro do carro e às vezes o Remo até me chama pra falar alguma coisa. Remo, eu tô dirigindo, tudo bem? Tudo bem. Já saí uma vez de toalha no cabelo, mas eu falei, hoje eu não vou ligar a câmera, tô aqui ouvindo, mas vou falar, mas não vou ligar a câmera. Então, assim, a gente vê que são sempre as mesmas pessoas que estão nesses eventos. E o que acontece com elas? Elas estão sempre no pódio, ali no ranqueamento da Remax. São as pessoas que têm resultado, né? São as pessoas que têm resultado. Então, assim, uma coisa muito importante que eu também carrego comigo é a gente saber questionar. Porque isso que você falou da coisa padrão que vai passando, é igual a história da frigideira. Não sei se você já viu essa história. Não. Eu faço peixe na frigideira, por que o peixe tá sem cabeça? Ninguém nunca questionou, foi repetindo o padrão. Porque minha avó fazia assim. Por que a avó fazia assim? Porque não cabia o peixe na frigideira, então tinha que arrancar a cabeça. Tá vendo? Entendeu? E a gente vai levando sem entender, né? Exato. E eu lembrei de uma coisa, uma das imobiliárias, porque eu não comecei na Remax como corretora, eu comecei numa imobiliária menor. Todas foram muito importantes para mim. Mas a gente vai buscando sempre se identificar. E eu ouvi uma coisa de uma pessoa lá dentro que não fez sentido para mim, eu comecei a pensar. Eu fiquei 2 horas numa captação, porque eu gosto de me conectar com o cliente, eu preciso entender a história dele, por isso que o Remo sempre falou pra mim, você é da Remax e você ainda não aceitou isso, tem que cair sua ficha. Porque eu já trabalhava nesse modelo, e com 100 captações você não consegue se conectar com o cliente de uma forma positiva. E aí eu cheguei na imobiliária, eu tava nessa captação, e a pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, se você continuar ficando 2 horas captando imóvel, você não vai vender. Aí aquilo martelava em mim, não, mas não faz sentido. Eu não sou uma corretora que chega no lugar, faz foto de celular, joga o imóvel lá, é mais um na prateleira e fico lá sentada. Tinha muito corretor lá sentado, vendo vídeo de piada no YouTube. Aí você fica na esperança de entrar um cliente, né? Exato. Então aquilo começou a me mostrar o que eu não queria ser no mercado imobiliário, entendeu? Não fazia sentido. Então a gente precisa questionar. Às vezes dói, você vai questionar, a pessoa pode não gostar, mas você tem que buscar o teu caminho e buscar fazer diferente.
Teve um podcast aqui que eu ouvi, foi o Lucas Martins. Ele me falou uma coisa que eu comecei a pensar também nesse corretor, assim. Porque ele falou, cara, eu tenho um corretor na minha cabeça que eu não quero ser ele. Eu falei, cara, que engraçado, né? Que ele falou assim, tem um cara que, pra mim, ele era tão... Ele não tinha um perfil de corretor. Quando eu olho assim e falo assim, cara, eu só não quero ser esse corretor. A gente tem as referências do que a gente quer ser e do que a gente não quer ser, né? Sim, exatamente. E aí conta um pouquinho, como que é atender esses clientes que vão para Vinhedo, que a maioria vai de São Paulo e quer buscar o quê quando vai para Vinhedo? Qualidade de vida. Assim, eu fiz o meu fechamento de vendas no ano passado, né? Eu sempre planilho quantas transações eu fiz, qual foi meu VGV, qual foi o perfil do meu cliente. E o Flávio, que é um amigo que a gente tem em comum, ele tá dentro dessa estatística de famílias que saíram de São Paulo em busca de qualidade de vida. E assim, como é muito legal ver, porque eles buscam a qualidade de vida e eles vivem aquilo. Então, assim, às vezes eu chego lá na casa do Flávio, eles estão de bota, plantando no jardim, e saíram aqui de São Paulo, né, de um apartamento, aquela coisa totalmente urbana, né, e estão curtindo a casa. Então, o perfil do cliente é esse, né, e é um cliente muito preocupado com a segurança. Eu sou paulistana, mas eu mudei para Vinhedo em 94, e eu já entendi que Vinhedo é seguro. Muito mais do que aqui. Se acontece alguma coisa, é muito pontual. E eu percebo que os clientes são muito preocupados com a questão de segurança. Então, assim, todos os dias eu tenho leads de clientes que querem ir para Vinhedo e a primeira coisa que eles perguntam é a infraestrutura de segurança. Se tem câmera, se tem segurança armada, como é que é? E eu preciso entender isso porque eu moro em Vinhedo. Eu tenho a visão de Letícia, que moro em Vinhedo há muitos anos, sempre morei em bairro, continuo morando em bairro, eu moro numa chácara dentro da cidade, que é totalmente aberta, e nunca aconteceu nada. Mas não é a visão do cliente, né? O cliente que vem de São Paulo, ele é muito preocupado com a questão da segurança. Então, para eu conseguir atender esse cliente, eu preciso entender esse universo. Eu já entendi isso porque todos, sem, assim... unanimidade, né? A questão da segurança é muito importante, então eu acabo focando em trazer essa informação completa para falar para o cliente, ó, aqui tem segurança, aqui tem ronda, é assim, assim, assado para entrar. Quando a gente fala em qualidade de vida, esses clientes falam em qualidade de vida, você acha que o primeiro ponto atrelado a isso é segurança? Também. Mas tem também a questão do chegar nos lugares em 5 minutos. Eu falei que eu vou até criar um quadro no Instagram para falar disso, porque a minha estagiária hoje, ela era cliente da Remax, ela comprou um imóvel lá em Vinhedo, e ela fica maravilhada, ela fala, eu chego nos lugares em 5 minutos, tudo aqui é 5 minutos, eu vou pra farmácia 5 minutos, eu vou levar as crianças na escola é 5 minutos. Então, isso também é qualidade de vida, porque você consegue sair de manhã, por exemplo, e fazer um esporte. Eu faço corrida de rua, então a represa é do lado da minha casa, eu saio a pé, eu vou correr, volto, tomo meu banho, começo a trabalhar. Então, eu acho que a qualidade de vida é isso também, é você ter mais tempo, né? Não só a segurança. Segurança conta muito, mas o tempo também conta bastante. Legal. Ô, Letícia, você acha que por conta do home office aumentou o número de procura e você acha que ainda vai aumentar de pessoas que saem de São Paulo para ir para o interior? Sim, isso é estatístico também nas minhas vendas e de todos os meus colegas ali da Remax. A procura por uma casa que tem um home office porque a pessoa aderiu, né? Eu vendi uma casa recentemente para um casal de amigos e eles não têm filhos, são os dois, e eles precisavam de uma casa que desse para fazer 2 escritórios, inclusive. Por quê? Porque as 2 empresas aderiram ao home office, então eles ficam trabalhando de casa e vêm 1 ou 2 vezes por semana para São Paulo no presencial. Então isso, apesar da pandemia ainda existir e muitas empresas estarem retomando o presencial, que a maioria está retomando, mas tem muita empresa também dando essa liberdade para a pessoa trabalhar de casa, e isso é tendencioso, né? Isso antes da pandemia já era discutido. Você não precisa estar no lugar. No nosso caso, é muito difícil vender uma casa com visita virtual, né? Eu acho que aluguel até dá, eu fiz algumas visitas virtuais na pandemia, mas na venda você faz um primeiro tour, mas você tem que levar o cliente. Ele quer conhecer a região, né? Sim, com certeza. E ver, assim, se o cliente confia muito em você, porque pela visita virtual você não consegue ver alguns defeitos na casa, né? E não é que eu mostro os defeitos da casa, não é isso, mas eu
faço a visita técnica antes da captação justamente para ver os pontos críticos que tem, porque eu preciso entender aquilo para saber explicar, né? Mas sim, o home office é uma tendência e isso tem movimentado e tem levado muitas pessoas para o interior. Só para não esquecer aqui, eu acho que uma coisa que eu falo muito, a gente precisa ser sempre pessoas de bom caráter, assim, né? Porque o mercado é pequeno, o mundo é pequeno. E o Flávio é um grande amigo meu, e ele é cliente seu, né? Uhum. E a gente tá nesse meio aí, o Flávio falou, pô, tem uma pessoa que eu conheço que fala muito de você e você veio. E, Flavião, tô esperando aí o convite pra gente comer um churrasco aí na sua casa. Então, assim, é muito importante pro corretor de imóveis trabalhar direitinho, né? Pra deixar essa boa impressão, porque o mercado é pequeno, né? Ele se fala, né? Com certeza, é o boca a boca, né? Hoje a gente tem redes sociais, a gente tem várias formas de fazer aparecer o nosso trabalho. Mas, pra mim, o marketing boca a boca, ele funciona muito. Eu tenho muita indicação de cliente. A maioria também das minhas vendas vem de clientes indicados que compram comigo ou vendem comigo e aí me trazem outros clientes. Eu estava até lembrando que no começo eu deixava muito bilhetinho nas caixinhas de correio, né? O primeiro imóvel que eu vendi eu saía caçando e era uma pessoa do meu círculo social e ela falou pra mim, ó, eu tava sendo atendida por uma corretora da Remax na época, mas eu vou comprar com você. É você que vai achar a casa pra mim. Você vai na rua, você faz vídeo pra mim, você tá atrás da casa e achei a casa pra ela e captei a casa deixando bilhetinho na caixinha do correio. E eu tava falando pra minha estagiária, né, olha só, eu comecei desse jeito, fazendo as captações assim. Hoje, dificilmente eu preciso deixar bilhetinho ou as captações chegam, por isso que eu tô tendo mais braços para trabalhar comigo, para não deixar de atender o cliente, né? Mas assim, os clientes vêm por indicação mesmo, e isso é muito incrível. O meu sócio Denis fala que quando você tem indicação é o mercado trabalhando para você mesmo, né? Exatamente. A gente falou aqui de Vinhedo, das pessoas saírem de São Paulo e para Vinhedo, e quando a gente pega esse público, a gente fala em família, né? Na sua grande maioria. Sim. E fala para mim um pouquinho. Você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Como que é o nome deles? O Luca, que tá aqui. Tá aqui. E o Augusto. É o Luca que vai pra Irlanda daqui a alguns dias, né? Vai passar por uma jornada aí que a gente tava conversando, que eu acho que é bem bacana. E me fala uma coisa. Eu tenho uma figura, assim, da mulher, por conta da minha mãe, como uma grande guerreira. Porque em casa minha mãe, assim, se aposentou agora. Tinha aquela história antes de estudar, trabalhar e se aposentar, né? Minha mãe é dessa época. Mas minha mãe nunca deixou faltar nada em casa e minha mãe, pra mim, assim, é uma figura incrível de que eu me espelho muito pela força de vontade dela. E ela sempre fez tudo pelos filhos. E hoje eu sou pai e eu vejo através da minha esposa o que é uma mãe, né? E, não é fácil, né? E conta pra gente aí como que é pra você, e você pode transformar isso na voz de todas as mulheres que estão no mercado, como que é pra mulher no mercado imobiliário? Quais são os desafios? É bastante desafiador, né? Equilibrar os pratinhos, né? Não é fácil. Mas você tocou num ponto interessante, porque quando eu comecei na corretagem, o Augusto era um bebê ainda, o meu caçula. E eu contratei uma pessoa para ficar em casa com ele, porque eu não queria deixar na escola, e existia aquela fusão gigantesca de mãe e bebê. O Luca entrando na adolescência, dois universos diferentes, assim, né? Cada filho num momento. Mas o que eu fiz, Felipe? Era muito difícil eu conseguir trabalhar o dia todo. Eu não conseguia. Eu tinha rede de apoio, mas eu não conseguia estar longe, porque era um bebê, às vezes ficava doente e tudo mais. E o que eu fazia? Eu trabalhava de 3 a 4 horas por dia e eu comecei 2 vezes por semana, de 3 a 4 horas por dia, e eu fiz venda, né? Então, assim, o desafio é conciliar esses horários, né? Mas eu acredito que se a gente se propõe a trabalhar algumas horas, né? E trabalhar focado, né? Eu tô sentada aqui, a gente não consegue desligar, né? Que nem eu falei que esses dias eu tô com o meu sono bem leve, pensando na ida do Luca, é normal, eu sou mãe, Sim. né? Mas eu conseguia exercer o meu trabalho de forma focada e produzir, né? Então, assim, eventualmente acontece alguma coisa, eu tenho um atendimento, a criança fica doente, eu não tenho com quem deixar, às vezes a funcionária não veio, às vezes meu marido não consegue, eu preciso pedir ajuda, às vezes eu consigo um colega, às vezes não, então às vezes acontece até de não conseguir atender o cliente. E eu aprendi a aceitar isso também, porque é uma limitação,
né? Então, assim, eu não consigo... Eu tenho colegas que ficam na imobiliária o dia inteiro lá na Remax. Elas não têm filhos, não são casadas, não tô dizendo que é mais fácil, tá? Sim. Não é isso, pelo amor de Deus. Cada um tem o seu ponto específico, né? Mas os filhos, eles têm uma demanda, realmente, né? Então... E até emocional pra mãe, né? Exato. E eu não consigo, né? Então, assim... às vezes o meu pequenininho me solicita muito mais, né? Então, às vezes, eu tô vendo algum curso, eu tô vendo alguma coisa, ele fica, ai, mamãe, para, é mercado imobiliário, é a casa, vem ficar um pouquinho comigo. Aí, às vezes, eu paro o que eu tô fazendo, sento com ele pra brincar, e é um desafio, porque às vezes o cliente tá ali te cobrando, tá mandando mensagem. Eu até tirei o negocinho de verificar do meu WhatsApp, porque às vezes o cliente tá muito ansioso, ou até colega, alguma coisa, e eu fico incomodada de não responder. Mas a minha vida é assim, é vida real. Eu sou mãe, né? Então eu preciso realmente ter um tempo ali de conexão, né? Sem distrações, né? Sem ter celular, sem ter... Então, assim, eu acredito que é desafiador, sim, mas eu acredito que é perfeitamente possível se você se propor. Eu falo que eu trabalho meio período, porque o Augusto vai para a escola meio período e é o tempo que eu tô na rua, que eu tô na Remax, né? Claro que se tem atendimento em outros horários, eu organizo a minha agenda, mas eu trabalho também com bastante... eu procuro agendar as visitas com bastante antecedência, por conta da minha rotina. Então, eu não consigo atender cliente. Ontem mesmo, um cliente me pediu uma visita em cima da hora, pedi para uma colega, a gente até vendeu a casa, mas eu não consegui ir, não tinha como. Então, eu tenho esses braços e acabei conseguindo resolver, né? Tem um negócio que você falou que é sobre ser muito real, né? E a ideia desse podcast, por mais que a gente traga pessoas conhecidas no mercado, é trazer essas histórias reais. Eu falo que o mercado imobiliário ele é feito dos anônimos, né? Eu já vi você falando isso. E eu quero trazer isso para o corretor de imóveis. Porque assim, hoje eu dou treinamento, dou palestra, dou mentoria, mas de coisas que eu vivo aqui na imobiliária. Uhum. E eu já fui corretor de lançamento, corretor de terceiro, gestão de equipe, dono de imobiliária. Então assim, a gente vê muita coisa aí que tá tudo bem, eu acho que também não tem errado. Acho que a pessoa que vai consumir, ela só tem que se atentar se aquilo faz sentido para ela e se fizer, ok. Mas eu gosto muito dessas coisas reais. Então, quando eu trago vocês, corretores, aqui, é pra gente ouvir do dia a dia mesmo, das coisas que realmente acontecem, né? E o fato de ser mãe e você trazer toda essa história, ele traz uma realidade de muitas mulheres, né? Sim. E quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tinha a figura de quem? Do senhorzinho que se aposentou e tinha a corretagem como uma válvula de escape. Essa era a minha imagem. Porque onde eu morava, as imobiliárias, era isso. O senhor que se aposentou e não quis parar de trabalhar e foi trabalhar como corretor de imóveis. Tanto que quando meu irmão falou dessa profissão, veio aquilo na minha cabeça assim, ó. Como se eu estivesse vendo eu, velhinho, com uma pasta na mão. E depois de muito tempo, eu vejo dois cenários. Pessoas mais novas entrando no mercado e a figura da mulher muito forte. Sim. Se você olhar as campeãs de venda de todas as empresas, sempre tem lá na Remax a mulherada. A gente tem aqui duas mulheres que sempre estão brigando ali pelo topo, que elas são mulheres, são mães e não tem nem carro. Acho que eu vi um podcast recentemente de uma corretora tua aqui, da né? Estela. Achei incrível a história dela. Então, assim, olha o que a mulher enfrenta. Às vezes a gente pega um homem e fala assim, cara, mas eu não tenho carro pra mim, não dá. E a gente pega a mulherada firme e forte vindo nessa, né? E me fala um pouquinho, qual conselho você pode dar, assim, pra essa mãe? Qual é a palavra da Letícia pra essa mulher do mercado imobiliário? Olha, não sei se eu teria uma palavra, uma única palavra, né? Mas eu acho que a gente tem que acreditar que a gente dá conta, apesar dos desafios, né? A gente tem capacidade, a mulher ela tem uma capacidade incrível de conciliação, de entendimento, de empatia, né? Não só as mães, né? A gente, quando é mãe, a gente trabalha muito nessa coisa de conflito em casa, entre os irmãos. Os meus têm uma diferença de idade grande, mas eles se pegam também. As minhas amigas acham que é tranquilão, mas não é, não. Então, eu acho que tudo isso a gente pode aproveitar
para trazer para o nosso mercado, né, para onde a gente está atuando, principalmente aqui a gente está falando de corretagem, né, e acreditar na sua capacidade, independente de ser mãe, de não ter carro, né, você olhando para sua situação e para sua realidade, você buscar entregar o teu melhor. Foi sempre assim comigo, né, o Luca ficou muito doente quando era criança, eu já estava no mercado imobiliário, CLT, e eu precisei me ausentar muitas vezes do trabalho, só que o Remo sempre foi tão satisfeito com o meu trabalho que não era um problema. E eu ficava muito incomodada. Falava, meu Deus, Remo, eu tô aqui online, mas o Luca tá com febre, eu tô no pronto-socorro. E eu converso muito com ele sobre isso, porque você vai em PS levar a criança doente, são mulheres que estão lá. Então, a mulher, para ela é um desafio mesmo estar no mercado de trabalho. Sim. Então, eu acho que a corretagem, como você não tem aquela obrigatoriedade de bater o cartão, e você mesmo falou que você dá uma certa liberdade para os seus corretores, eu gosto muito porque eu acho que a coisa flui muito mais natural, é muito mais natural, né? Foi o que eu te falei, a gente vem muito imobiliária que fala pro corretor assim, ó, você precisa chegar a esse horário, ir embora esse horário, você precisa fazer isso, aquilo outro. Cara, e eu acho que o corretor, ele precisa ter a responsabilidade. Se o cara não tem a autorresponsabilidade, na minha visão, talvez não é a figura que precisa estar aqui, né? Eu acredito muito nisso. E ninguém gosta de ser cobrado. Sim. É claro que a gente é cobrado pelo sistema, né? A gente é cobrado pelos boletos que a gente tem pra pagar. Mas eu nunca gostei, eu não sou nem assim com os meus filhos, sabe? Daquela coisa engessada, autoritária de cobrar. Eu acho que não funciona. Quando a gente se sente cobrado, a gente espana, né? Sim. Então a responsabilidade realmente é de cada um, né? Você falou uma coisa que foi legal. Você falou que começou a trabalhar 2 dias, 4 horas por dia, mas bem focada, com um objetivo provavelmente muito definido, né? Sim. E a gente vê colegas que ficam o dia inteiro na imobiliária, se perdendo no tempo, às vezes porque entra numa rede social, quando vê tá ali 1 hora, né? Me fala uma coisa, qual que é a visão da Letícia para o corretor ele ter um objetivo, uma meta muito clara? Eu acho que a primeira coisa é você saber onde você quer chegar, né? Você fechar o olho e imaginar assim. Eu faço muito esse exercício que eu aprendi com uma amiga minha que é coach. Onde é que eu quero ver a Letícia daqui 20 anos? Eu acho que a gente tem que partir daí. Porque aí você tem foco. Sim. Se você não tem foco, você fica realmente sentado vendo vídeo no YouTube, esperando o cliente chegar. Eu não consigo trabalhar assim. Minha vida é muito corrida, eu sou super agitada. Eu cheguei aqui, eu agilizei algumas coisas de trabalho que eram mais urgentes, né? Então, o corretor, ele precisa ter foco, né? Não dá para ficar sentado na cadeira esperando o lead chegar, isso já foi. E esses corretores, assim, os corretores que eu conheço que têm esse perfil, eles não saem do lugar. Eles fazem uma venda aqui, outra ali, mas não saem do lugar. E eu não quero estar assim, eu quero estar sempre, sabe, quero mais. Tem até um vídeo que a gente fez e vai soltar em breve, que é da série que eu tô gravando, o que eu aprendi sendo pai, que tem tudo a ver com vendas. Que legal. E aí eu trago a ideia da visita do pediatra. Bacana. Então, assim, mais uma vez, muitas vezes o pai não acompanha no pediatra, mas é super importante. Eu só não fui uma vez por conta que eu tava ruim mesmo, mas eu acompanhei em todas a minha filha no pediatra. E quando você chega lá no pediatra, a primeira coisa, lá no primeiro mês, né? E o primeiro ano você vai sempre todo mês no pediatra. Uhum. Aí o primeiro mês, o pediatra vai fazer assim, qual o tamanho e quantos quilos? E aí compara com como nasceu, né? Sim. E aí existe uma coisa chamada curva de crescimento. Você lembra disso? Claro. E essa curva de crescimento, ela fala sobre o peso e o tamanho. Sim. E aí, mês a mês, ele vai fazendo o risquinho ali, né? Para saber onde a criança está evoluindo. E tem o comparação mundial, para saber se está dentro dos padrões. Qual que é a minha analogia sobre isso? O pediatra, ele chega e fala assim, então beleza, a gente está aqui nos dia 0 e a gente tem a meta de a criança chegar aqui até 1 ano. Fantástica. Então, assim, mãe, agora ele pode tomar o leite, agora ele pode tomar o suquinho, dar essa fruta, agora você já pode começar a dar papinha, agora você já pode começar a dar carne. Então ele vai passando ali o que você vai fazer mês a mês para a criança ir evoluindo. E eu trago isso como uma meta. Sim. Se o corretor ele não sabe onde ele está e aonde ele quer chegar e quais os passos ele precisa fazer mês a mês, ele vai ficar como se fosse uma criança que não tem um acompanhamento do pediatra e não sabe se está ficando saudável. Então o corretor ele tem que pegar e falar assim, eu tô aqui, só que eu quero chegar aqui. E todo mês ele monitorando igual o pediatra faz. Sim. Né? E eu acho que falta muito isso dos nossos amigos e talvez por isso que muita gente se perde.
Você acha que faz sentido? Você acha que tem muita Total. gente que sai de casa sem saber o que vai fazer? Total sentido. As pessoas não se movimentam em prol daquilo, elas não pagam o preço, né? E até pegando o gancho disso que você tá falando, e pensando na minha maternidade, eu já fui muito mais presente na vida dos meus filhos, eu confesso. E existe uma culpa lá atrás. Porque eu tô produzindo mais, eu tô fazendo mais venda, performando melhor, só que eu tô mais ausente na minha casa. O meu marido tem ido muito mais na natação do que eu, ele que cuidou da lista de material, ontem eu vi que tava faltando coisa, passei vergonha no grupo de mães da escola. Falei, gente, eu já fui melhor nisso, eu não conseguia amarrar a tag na mochila, minha amiga gravou um vídeo pra mim, eu falei, gente, eu nunca imaginei que ia precisar de um tutorial de amarrar a tag na mochila. Mas por quê? Porque eu tô produzindo. Em alguns momentos a culpa vem, só que a culpa, ela nasce, a gente brinca, né, na maternidade, que nasce a mãe, nasce o coque e a culpa, porque Sim. a gente vive de coque e a culpa é por conta da sociedade. Exatamente. Então, assim, quando eu começo a sentir a culpa, eu falo, peraí, eu não estou largando os meus filhos, eles estão com o pai. Que nem hoje, eu vou ficar o dia inteiro fora, amanhã e sexta-feira também. Às vezes eu faço um desenho na mãozinha do Augusto e um igual na minha, quando ele sente minha falta, né? Então, assim, a gente precisa se libertar disso, né? Só um parênteses. Mas, eu percebo isso também, as pessoas não pagam o preço, né? Então, assim, eu tô pagando um preço hoje. E às vezes eu penso, poxa, que nem eu te falei, eu tô com alguns planos para esse ano, e eu sei que isso vai me custar tempo, né? Então eu fico pensando, onde será, como é que vai ser, né? Eu vou pagar um preço alto, mas a conquista vem, e os meus filhos, eles acabam ganhando junto, Estando porque a gente dentro ganha dessa trajetória, né? Isso, essa ida pro Luca para estudar é uma conquista minha, assim, nossa, né? Mas, assim, é fruto do meu trabalho, né? E nunca imaginei que eu pudesse proporcionar isso para um filho meu, estudar fora, né? Então, eu falo que eu tô com um misto de sensações, né? Ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo apreensiva, mas é uma conquista para mim. Eu falo, cara, eu consegui, Show. né? Fruto do meu trabalho. E você disse uma coisa que eu acho fantástico, assim. Que você falou que eu queria muito que meu filho entrasse pro mercado imobiliário. Sim. Por quê? Olha, será que é a mãe aí querendo manter debaixo da asa? Na verdade, assim, Felipe, ele quer. Ele tem essa vontade, né? O meu filho, ele é um dos meus maiores fãs, um dos meus maiores motivadores. Tudo que eu posto ali nas redes sociais, ele tá sempre lá, todo orgulhoso de mim. E eu fico super feliz, né? E acaba que o exemplo fala. Então, ele vê e às vezes ele fala, nossa, mãe, comissão boa, hein? Eu falo, então, mas você vê o quanto a mamãe tá ralando aqui, né? E então, assim, ele tem o desejo, né, de entrar, e pra mim seria incrível ter um case de mãe e filho trabalhando juntos, né, e eu acho ele super comunicativo, ele é inteligente, ele é um cara questionador, né, ó a mãe babando aqui. E o Augusto é um barato também, porque ele desenha a casinha, ele desenha o balão da Remax, eu tenho alguns vídeos dele falando, a Remax é a melhor imobiliária do mundo, sabe? Então, assim, eles estão respirando esse universo comigo, né? O Augusto, às vezes, vai comigo em captação, às vezes acontece dele ir, às vezes o meu parceiro deixa ele mexer no drone um pouquinho. Então, eles respiram esse universo e estão vendo que tá dando certo, e que tá proporcionando coisas bacanas pra gente, né? Ele vê que a mãe é apaixonada pelo mercado imobiliário, Exato. e isso passa pra eles, né? Exato, e pra mim seria maravilhoso. Eu deixo ele tem que estar muito à vontade, né? Não é porque eu tô fazendo ou porque o pai é químico, também não tem nada a ver, né? Ele tem que seguir o que ele quiser, mas eu fico muito feliz dele enxergar isso, né? E ter o desejo de fazer a carreira também. Legal. A gente tá indo aqui pro final do nosso bate-papo e eu sempre pergunto, qual que é a dica que você pode dar pro corretor que tá entrando hoje na profissão? Como se fosse uma dica pro seu filho. Buscar conhecimento. Sempre. Sempre, porque é só com conhecimento que a gente consegue se diferenciar no mercado. O mais do mesmo existe, os clientes esperam isso. Eles esperam o mais do mesmo. Mas quando a gente oferece um trabalho com excelência, diferenciado, a pessoa fala, opa, peraí, né? Então, meu conselho é esse, estudar sempre e buscar se diferenciar. E para aquele corretor que já está há bastante tempo no mercado, o que você pode falar para ele? Para sair da caixinha, né? Tipo, não ficar preso ali, enxergar do lado, nem que isso custe mudar de lugar, mudar de imobiliária, né? Porque é aquilo que a gente estava falando antes, você fica engessado em alguma coisa que às vezes está te empacando ali, né? Sim. Então, abrir a mente, né? Abrir a visão, ampliar. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, viu, galera?
A gente já conversou com alguns corretores e tem 2 corretores que eu só iria preferir ser atendido. O primeiro é o Eduardo Nascimento e agora a Letícia. Por quê? Porque eles trouxeram mimos pra mim. Ó, a Letícia chegou aqui com um baita de um presente, chegou com uma cerveja, chegou com uma cestinha muito bacana. E ó, você que vier pro podcast, fica à vontade de trazer alguma coisinha pra gente também. Sensacional. Né? Letícia, pra você, água, café ou chopp gelado? Café. Eu amo café. Olha aí, isso aí. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Acredito que muitas mulheres vão se inspirar no que você falou. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Galera, você que ainda não acompanha, não viu os outros episódios, volta lá, tem muita coisa bacana, tá? E ó, corretor, você às vezes sabe o que fazer, sabe como fazer, você apenas só não faz. E isso tá te trazendo muito coisa ruim. Coloque em ação. Tem muito conteúdo bacana na internet aqui no nosso podcast. Vai pra cima, faz 2022 um ano fantástico. Ó, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o nosso próximo episódio.